Fala, rapaziada! Bom dia pra você que tá chegando comigo, amigos do canal Gol TV, beleza? Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Eu sou o jornalista Temo, eu tô chegando nessa manhã com um mundo de informações pra deixar você super bem informado. Então você que tá chegando comigo, por gentileza, deixa o seu like, inscreva-se, que é importante demais pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. Cara, uma coisa que eu venho batendo na tecla aqui no Bahia constantemente, é que o Bahia precisa ser incisivo no que tange a tentativa de contratações. Né? O Bahia precisa, de alguma forma, se colocar forte no mercado para poder buscar efetivamente jogadores qualificados, né? Para poder, de alguma forma, qualificar o elenco. Eu venho falando disso constantemente. O Rafael Veiga, do Palmeiras, ele tá em fim de ciclo no Palmeiras. Tá buscando um novo espaço, tá buscando um novo clube. O Rinestrosa, que jogou contra o próprio Bahia na Libertadores da América, meu amigo, ele tá quase indo pro Vasco da Gama. E ele é um cara que consegue jogar de 9 também. E seria um reforço que eu acho importante pro elenco do Bahia nessa temporada. Aí a pergunta que eu faço pra você é a seguinte: por que o Bahia não vai pra cima? Por que o Bahia não tenta? Eu acho que a diretoria do Bahia precisava, de alguma forma, ser honesta com o torcedor. E aí a gente parava de ficar aqui cobrando, a gente parava de ficar aqui pedindo, né, reforços. Vai ali, Cadu Santoro. Cadu Santoro, qual foi o último dia que ele deu uma entrevista, né? Senta ali. Rogério Ceni já na última coletiva já deu o papo reto. Precisamos de reforços. Evidentemente que o Rogério Ceni já deve estar cobrando o Cadu Santoro diariamente. Precisamos de reforços. E o Rogério Ceni falou uma coisa já, que cabe a gente até repercutir aqui, que é importante a gente repercutir isso, que ele falou o seguinte, olha só, por mais que o planejamento do Grupo City seja para 2030, eu não sei se eu vou estar aqui até 2030. O meu planejamento é hoje, a minha conquista é hoje. Né? Então, assim, eu não posso ficar contando com 2030, até porque a gente não sabe se eu vou chegar em 2030. Eu já falei aqui, expliquei pra vocês que essa parada de 2030 vai muito além do que as pessoas falam. 2030 é o ápice do projeto. 2030 é quando o projeto vai chegar num patamar ali de nível, né, supremo, vamos dizer assim. Não é que vai chegar em 2030 e depois de 2030 que vai disputar alguma coisa. Não é isso. Se alguém falou isso, tá completamente equivocado. Tá completamente errado. Tá? E aí, meus amigos, eu tô vendo aí no mercado movimentações de clubes brasileiros, o Flamengo buscando Paquetá, o Palmeiras está tentando buscar o André, o Ares. E aí, alguns jogadores estão com seu ciclo findando e um deles é o Rafael Veiga, cara. E por que o Bahia não tenta? A grande questão é que o Rafael Veiga, pelo que a gente está sabendo, ele pode estar indo pro futebol mexicano. Em ano de Copa do Mundo, né? A gente sabe que ele é um jogador que não tem muitas oportunidades, é um jogador que não foi selecionado pelo Carlo Ancelotti até o presente momento. Mas jogar no Bahia hoje deveria ser um atrativo, sendo que o Bahia não vai para o mercado, o Bahia não busca, o Bahia não tenta, o Bahia não se coloca dentro desse mercado para tentar trazer alguns jogadores qualificados. Eu acho que a cota de aposta do Bahia ela já foi, né, sacramentada. Eu sei que vai vir alguns torcedores e vai falar para mim assim, Jonas, para de querer cara velho, né? Quer o Veiga, cara velho. Gente, o Veiga tem 30 anos. O Rafael Veiga, ele tem 30 anos. Tem noção disso? Tá aqui, ó, Rafael Veiga, né? Ele faz 31. Ele é de 95, ele faz 31, meus amigos, em junho apenas. O 1,76 m, tá aí, ó. Ele é da Link Sport. Tem contrato com o Palmeiras até março de 2027. Está no Palmeiras desde 2022, quando ele saiu do Atlético Paranaense. Tenta, Bahia. Seja corajoso, vai lá, cara. Faz uma proposta. Mostra o projeto para ele. Mostra que é um projeto grandioso, que o Bahia vai querer por disputar coisas grandes. Agora, não adianta o Rogério Ceni na coletiva de imprensa querer ficar cobrando reforço, né, se o Grupo City não almeja reforçar o time. O Rinestrosa, gente, tá para ir pro Vasco. Você já imaginou se chega ao Bahia e falar pro Rinestrosa assim, olha só, quero que você venha pro Bahia.
O Bahia hoje tem condições plenas de pagar o dobro do que tá pagando, o que planeja pagar o Vasco aí pro Rinestrosa, né? E aí você já tem o meio-campo, que é o Aras. Aí você já teria o Rinestrosa, que é um atacante, apesar de jogar aí pelos lados, ele consegue jogar assim também, como autêntico camisa 9. E aí você pode, de alguma forma, ir lá, né, no goleiro do Curitiba, que é um garoto jovem, e aí você juntaria, né, o Morisco, no nome dele, juntaria o útil ao agradável. Você traria um jogador de 21 anos, um goleiro confiável, porque tá dando provas aí de que o Ronaldo ele é um bom goleiro, mas só que ele não é um goleiro que a gente possa... Imagina nas grandes decisões. O torcedor vai estar tranquilo em ter o Ronaldo como goleiro titular nas grandes decisões? Eu não estaria. Tá vendo? Eu trouxe 3 nomes aqui, que não são 3 nomes, meus amigos, exorbitantes, fora da realidade. Eu não tô falando nenhum nome aqui de tipo 40 milhões de euros, 45, 15 milhões de euros. O Veiga já sacramentou que o ciclo dele no Palmeiras se encerrou. O Rinestrosa, do Atlético Nacional, estava quase indo pro Boca. O Vasco entrou no meio ali e vai tentar a contratação desse jogador, né? Por que o Bahia vai ali e fala, opa, vou dar um chapéu aqui no Vasco? O goleiro do Curitiba tá lá também, né? O Flamengo tentou, né? Tá lá. Cara, precisa montar um time forte. Precisa montar um time competitivo. Aliás, esse time aí do Bahia, pra mim, já é competitivo. Mas não é um time que, na minha concepção, vai disputar o título, pô. Evidentemente, está iniciando muito bem a temporada, tá jogando muito bem. Tem garotos, tem boas valências. O Cauê Furquim joga pra caramba. O Juan Pablo joga pra caramba. O Del joga pra caramba, mas a gente não pode colocar essa responsabilidade aí no Del de poder ser o substituto eventual do William José. Não tem como falar que não tem dinheiro, meus amigos. Saíram mais jogadores do que chegaram, pô. Saiu o Thiago, saiu o Biel, saiu o Tassiano. Eu vou citando outros e outros. E o Bahia não colocou. E com todo respeito, eu falei isso lá na Tricolor ontem e falo aqui na Gol TV também. Pra mim, o elenco de 2025 pro elenco de 2026 não tem nenhuma mudança significativa. E algumas pessoas podem até achar que o elenco do ano passado é mais forte do que o elenco de 2026, até o presente momento. Evidentemente, o mercado está aberto. O Alejo Vélez, né? O cara já deixou claro que quer cumprir o contrato dele com o time do coração, que é o Rosário. Quem é o plano B? Não se sabe quem é o plano B. Tem plano B? Tem outro atacante? Precisa de um atacante. É inadmissível o Bahia ir para o mercado hoje, aliás, é inadmissível o Bahia ir para as competições nacionais hoje, meus amigos, sem ao menos ter um substituto eventual para o seu principal atacante, que é o William José. Como que você vai jogar um campeonato brasileiro aonde você não tem um substituto para o seu camisa 9, que é um jogador experiente, que vai se machucar, vai se contundir, vai ser suspenso, normal durante a temporada? Quem joga? E aí que bate a minha preocupação. Sabe quem o Rogério Ceni testou? Não nesse jogo agora, mas antes, o jogo contra o Galícia? Juan Pablo. E aí a gente não quer colocar o jogador para cumprir, né, para não pular etapas, não quer colocar o jogador para ter sequência, mas aí na ausência do William José, provavelmente já passou na cabeça do Rogério Ceni em utilizar o Juan Pablo ali. Forte fisicamente, ele finaliza bem, e aí é uma ciranda de problemas, e acontece o que aconteceu aí com o Cauli. O jogador não fica à vontade, não consegue performar, a moral dele vai indo por água abaixo, e você acaba perdendo o jogador. Cadu Santoro, Bahia, vai pro mercado, pô. Tem boas valências, tem bons jogadores, tem jogadores qualificados, tem atletas além do Alejo Vélez. O Bahia precisa de um bom goleiro, o Bahia precisa de um substituto eventual para o Everton Ribeiro, e o Bahia precisa urgente de um camisa 9. Tá? Camisa 9 e o substituto ali para o Everton Ribeiro é preponderante, porque um completa o outro. No gol, a gente ainda tem a expectativa do Ronaldo melhorar, do João Paulo ser o que foi em algum momento ali no Santos,
Mas esses dois jogadores, eles são importantes. E por incrível que pareça, são dois jogadores que, meus amigos, são veteranos e vão sentir a temporada. São muitos jogos. E nitidamente, quando o Everton Ribeiro não joga, o time do Bahia não cria. Nitidamente, quando o William José não joga, se você vai improvisar alguém, você perde uma referência. Então, assim, tá todo mundo aí no mercado. O Rogério Ceni já tá dando já sinais de impaciência, porque o Bahia simplesmente não contrata. E não tem justificativa de que não tem dinheiro, porque as vendas foram significativas. O Bahia não gastou nada exorbitante aí nessa janela, e nem na última janela. Agora teve vendas importantes. Teve vendas grandiosas, como a do Lúcio Rodrigues, como a do próprio Thiago. Então, mais uma vez eu falo, vai deixar mesmo pro Veiga e pro México? Vai deixar mesmo o Rinestrosa ir pro Vasco? Né? Tem o Martin Ojeda, que tá nos Estados Unidos lá, no Orlando City, acabou de fazer um negócio com o Orlando City, o diálogo é bom. Tenta o cara lá, joga demais. Aí quem tá já negociando? O Palmeiras. O Bahia tá ficando para trás aí no mercado. E vai ser mais um ano onde o Bahia não vai conseguir chegar ao mais alto patamar de disputar um título. Seja brasileiro, seja de Copa do Brasil, ou seja de Libertadores da América. Então, ou se reforça, ou essa bomba vai explodir no meio da temporada. No início, não. Vai ser tudo maravilha, como é todo ano. O primeiro turno lá em cima, no alto da tabela, mas no segundo turno que a bomba explode, é que a gente vê o quanto que faz diferença você ter um elenco qualificado. Deixa o seu like aqui na Gol, inscreva-se, que é importante demais pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. Eu sou o Jonas Stelman, essa é a Gol TV, forte abraço, saudações, tamo junto, valeu!